Bom, respondendo a pergunta aqui que fizeram sobre se vale a pena segurar SDAO por 2 a 3 anos, as análises que eu fiz de técnicas assim, de preço são muito de curto prazo, tá? Então nem tem um gráfico em histórico que permite fazer uma análise tão longa. Tá? Com a maioria das criptos, mas principalmente com as novas, é muito difícil com as novas recém-lançadas fazer uma análise técnica, uma análise gráfica para cobrir um período tão longo. Tá? Então com isso eu tive que entrar e observar o projeto. Tá? O que dá para falar assim a partir da análise gráfica é que ele está numa LTA, né, que não dá para dizer se é uma reversão dessa queda que teve ou se realmente é só um ajuste, por enquanto é apenas um ajuste. Ele precisa muito ficar em cima dessa linha para não buscar níveis mais baixos. Tá? Se ele furar, existe uma chance razoável de furar, tá? Pelo padrão aí de movimento de preço e volume que teve, que ele venha buscar 1,32 ou até 1,10, o nível mais baixo aí, tá? Mas pelo menos 1,32 ele pode buscar. Aí nos próximos dias, se o mercado não ajudar, né? Se o mercado continuar fraco assim do jeito que está. Eu até acho que o mercado pode ter um mercado, eu falo mercado, estou falando de BTC basicamente, né, das mais líquidas. Eu até acho que o mercado pode ficar num range aí de 42, 46, 47, testar aquela LTB novamente, mas se demorar, se não acontecer, passar o tempo e furar essa LTA, SDAO pode sofrer um pouquinho. Tá, e aí, pessoal, como não dá para ver muita coisa no gráfico, muito menos ver um prazo aí de 2 a 3 anos, eu vou ter que falar um pouco do projeto. E assim, o que eu falar sobre o projeto não quer dizer que não vai subir ou que vai cair. É uma análise que muitas vezes um projeto bom ou ruim não significa que o preço no curto prazo vai subir ou cair, né? A gente vê projetos assim que não tem pé nem cabeça subindo e outros bons aí caindo. Então as coisas em momentos se encontram, né? Mas cada um tem seu ciclo, tá? E o que eu vou falar aqui não quer dizer que o projeto não vai valorizar, porque eu pessoalmente não gosto tanto do projeto, tá? Desse projeto. Eu acho até que esse time está fazendo algo. E tem mais, assim, eu não gosto do que eu li sobre o projeto, do white paper, tá? E do que eu vi, enfim, ser apresentado até agora. Eu até ao estudar esse projeto, eu vi que esse time tem um outro projeto de Marketplace AI, achei isso até bem mais interessante. Tá? Se eles conseguirem executar em cima disso, resolver interoperabilidade e tudo mais, achei mais interessante. E por que esse projeto aqui me preocupa mais? Tá? Pelo seguinte, pelo que entendi, se propõe a ser um hedge fund no mercado cripto, operando ativos cripto. Qual o problema disso? Se a gente falar um pouco de hedge fund, é um modelo que não se provou. Tá? E por que não se provou? Porque o mundo muda, né? Então as empresas fazem lá identificam seus padrões, criam seus algoritmos, funcionam durante um tempo, aí todo mundo começa a identificar também aqueles padrões, arbitrar aquelas oportunidades de mercado, vão ficando cada vez menores, e aí rápido você tem que mudar. Rápido você tem que criar novos padrões em cima de novos ativos, ou do mesmo ativo, você tem que identificar novas oportunidades. Isso é muito difícil. Isso é muito eficiente, muda muito rápido. Quanto mais computação a gente tem, mais rápido isso vai mudar. Tá? E outra coisa, para você fazer isso com sucesso, quanto mais informação, melhor. Então, as empresas, os hedge funds que operam em mercados tradicionais têm uma vantagem, porque eles podem operar nesse mercado e operam nesse mercado também, muitos com certeza, que é o histórico, a quantidade de informação. Então, você ter 10, 20, 30, 40 anos de histórico permite criar modelos mais robustos do que você falar, não, só vou operar com criptoativo, onde muitos ativos têm, sei lá, 1 ano de histórico gráfico e não tem nenhum release de resultado e não tem nada de informação. A gente tem que lembrar que o barato, o bacana da cripto é que dá acesso a qualquer um a investir naquele projeto quase como um venture capital. E a característica de venture capital é que você não tem tanta informação, você investe muito na promessa, né, nas pessoas que estão por trás. E aqui não, aqui você está investindo na capacidade dos trades, da forma da governança em cima de blockchain que eles estão montando aqui, da capacidade de resultado de trade. Então, não sei se é exatamente o tipo de inovação que eu buscaria num projeto de cripto. Eu busco muito mais assim uma cripto que está em cima de um projeto que resolve um problema da sociedade de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, essa semana eu coloquei aqui no canal o Hive Mapper, que é um projeto que
propõem fazer o que o Google Maps faz, só que de uma maneira colaborativa, né? O Google Maps já tem um conceito interessante, né, que já foi disruptivo, de colocar carros pelo mundo com câmeras e capturando as imagens, colocando numa nuvem, que aí tem aquela discussão lá com a empresa da Alemanha e tudo mais, mas enfim. O Hive Mapper, ele é mais colaborativo, muito mais, né, porque ele fala assim, qualquer um pode comprar a câmera deles por $450, acho que era esse o preço, coloca no carro, vai dirigindo e capturando a imagem, coloca na rede e ganha um pagamento por isso, né, com a moeda deles. Isso realmente é revolucionário, pode realmente, com o tempo, né, criar uma opção interessante aí para esse tipo de serviço, mas não é comparável ao que a gente vê aqui, né? O que eu entendi do white paper é que eles vão investir em cripto como hedge fund, comprando e vendendo, né? E aí, como eu falei, então, se é só cripto, você tem poucos ativos, você tem pouca liquidez, você tem pouca informação, você tem pouco histórico. Não é o mercado ideal para fazer isso, eu acho. Tem empresas que estão ganhando dinheiro operando cripto com quant? Sim. Tem, você vê, a BTC está numa exchange por um preço um pouquinho diferente do que está na outra, e Solana e papapá, e você vai arbitrando, mas mais e mais gente fazendo isso, mais eficiente está ficando o mercado, menos spread ele já tem e vai ter com o tempo, né? E realmente você tem que criar sempre novos modelos, e aí fica muito restrito. Outra coisa, como é que um fundo, sei lá, uma entidade dessa vai crescer, né, se vamos dizer que captasse muito dinheiro? Capta muito dinheiro e aí cada vez mais fica mais restrito em relação às moedas que pode investir, né, os ativos que pode investir, porque quanto mais dinheiro tem, mais depende de liquidez, né, de ativos que têm uma boa liquidez, e no mercado cripto, e também que tem informação, e no mercado cripto isso ainda está em formação, mesmo se a gente falar daqui a 2 anos, daqui a 2 anos alguns ativos vão ganhar muita liquidez, mas não vão ter tanto histórico gráfico, né? 2 anos não é tanto assim de histórico gráfico, dá para criar uns modelos? Dá, mas assim, não é o ideal, né? Então, por todas essas questões, e de mesmo no mercado que é mais favorável para hedge fund, com quant, né, que é o mercado que tem ativos mais antigos com mais informação, só pelo fato de eles terem mais informação, isso é difícil, eu acho que muito mais fazer isso no mercado cripto. Tem espaço para inovação nesse mercado? Tem, mas eu não vi nada disso no white paper. Por exemplo, eu não vi no white paper que eles vão usar informação relacionada à inflação, relacionada a chain metrics, relacionada à comunidade, programadores, informações relacionadas a temas ou aspectos que tornam uma NFT mais interessante do que outra. Então aí também teria uma oportunidade para arbitrar, sabe? Tem sim algumas possibilidades de criar modelos mais sofisticados, usando até mais sofisticados versus o que eu li lá, né? Usando informações mais específicas do mercado cripto que não estão sendo exploradas no white paper, que eu gostaria de ter visto lá. E mesmo se tivesse, não quer dizer que, então vou investir aqui porque vai explodir, não quer dizer isso. Como eu falei, pode explodir porque DeFi explode junto, até se provar, né? E se não se provar vai acabar, se provar que bom. Mas assim, pode ser que o modelo, que eles mudem o white paper e falem, agora a gente vai olhar chain metrics, agora a gente vai olhar inflação, agora a gente vai olhar uma série de coisas, e mesmo assim a gente vai ter que esperar para ver se vai se provar ou não. E aí tem a questão dos riscos também, né, dos riscos não só do hedge fund em si, né, de qualquer hedge fund que a gente está colocando aqui, mas tem o risco regulatório. Não sei o que pode acontecer se tiver os reguladores forem mais difíceis com empresas que fazem o que o mercado tradicional faz, que eu acredito que é o que está acontecendo aqui. Eles estão chamando de outros nomes, mas é basicamente funcionando como um hedge fund, com uma governança diferente, né? E outra questão, o risco tecnológico. Eles mesmo colocam no white paper. Então, além do risco do algoritmo, além do risco do trade, né, se todo o hedge fund quase que existe, se não for todo mesmo, quando teve uma grande mudança no mundo, perdeu dinheiro e muitos fecharam, acabaram, sabe? Então, além desse risco, eles estão operando em cima de tecnologias
que ainda são muito verdes. Cardano ainda está muito verde, a gente sabe disso, a gente está acompanhando, né? Eu acho que tem um puta potencial, mas é uma coisa que ainda naturalmente faz parte, isso é bom, tem que passar por muitas provas. Eles mesmos colocam isso no white paper, né? A questão do risco tecnológico, e que podem aí, enfim, ter problemas em função de estarem usando tecnologias que ainda não são comprovadas, né? Que estão ainda muito verdes, muito virgens, né? Então isso é uma coisa também, ou seja, é um risco ao quadrado turbinado, né? Você está apostando no modelo de trade dos caras que vai rodar em cima de tecnologias de operação e também de captura de informações e de sincronizar tudo isso, que são tecnologias que muitas não dependem só deles, né? Isso depende de outros e que elas ainda estão sendo amadurecidas, né? Então tem tudo isso aí. E aí, assim, você tem que se perguntar o que você gosta do mundo cripto, né? Se você gosta assim de comprar algo que vai resolver um problema do mundo de uma maneira disruptiva, inovadora, e por isso pode explodir, não sei se é esse tipo de projeto. Tá? Como eu falei, eu até vejo algo mais interessante no marketplace de AI deles, né, do que nessa questão de ser um hedge fund. Eu não acho que hedge fund é algo muito inovador. E aqui, eu não acho que hedge fund é algo muito inovador. Tá? Então, você tem que se perguntar qual o seu custo de oportunidade também. Né? Você fala, mas isso aqui pode subir porque ainda não está nos exchanges maiores. Cara, mas pô, quanto projeto não está? Isso não é motivo. Sabe? Primeiro me fala alguma coisa desse projeto que torna ele um puta potencial, e para depois me falar que ele ainda não entrou no exchange. Né? Isso sozinho não é motivo. E também, por que você está em cripto? No que você acredita? Você é um fã de Warren Buffett ou do Elon Musk, que concentram em projetos que resolvem problemas dramáticos da sociedade e que tem um valor de longo prazo, independente do que acontece no mundo? Se esse é apesar de eles terem diferença entre eles, né? Um conhece pra caramba a tecnologia e o outro não, mas os dois investem em coisas que são muito bem fundamentadas. Se você acredita nisso, será que esse é o projeto para você? Que aqui você está apostando num projeto que ganha dinheiro especulando. Tá? Será que esse é o projeto para você? E o que você busca em cripto? Você busca em cripto soluções que vão revolucionar e resolver problemas da sociedade de uma maneira muito mais eficiente e disruptiva. Então, será que esse é o problema, esse é o projeto para você? Você tem que se perguntar isso. Tá? Mas, pessoal, isso aqui é uma opinião, tá? A maneira que eu vejo o mercado, foi a minha reação para o que eu vi do projeto, tá? E cada um, enfim, tem a sua opinião, façam a sua pesquisa, e espero que isso aqui tenha contribuído pelo menos para uma boa discussão. Tá bom? Valeu!